Olá pessoal, meu nome é Vitor Rosa, sou médico cardiologista da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR. Hoje eu estou aqui com a doutora Layara Lipari, que é médica colaboradora e pesquisadora da Unidade Clínica de Valvopatias. E a gente vai falar sobre um tema muito recente, muito palpitante, que é a intervenção em pacientes com estenose aórtica importante assintomática, né? O que às vezes a gente chama de intervenção precoce, que é antes do paciente ter sintomas, antes do paciente ter complicadores, e nós temos dois grandes artigos que foram publicados recentemente e nós vamos discutir aqui com a doutora Layara sobre esses dois artigos. Tudo bem, doutora Layara? Tudo bem, doutor Vitor, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir um assunto tão importante e às vezes até tão polêmico na nossa prática do dia a dia. A gente começa então dando um pouco do background do porquê que esses trabalhos foram feitos. Então, primeiramente, o que é uma estenose aórtica importante? Uma estenose aórtica assim, importante é aquela que tem uma área valvar menor ou igual a 1 cm² ou indexada menor ou igual a 0,6, um gradiente VE aorta médio de pelo menos 40 mm de mercúrio, uma velocidade de pico maior ou igual a 4. A gente sabe que no caso de uma estenose aórtica importante, ela pode ser sintomática ou assintomática, e um grande trabalho bem clássico do professor Braunwald mostrou pra gente que a partir do momento que o paciente começa a desenvolver sintoma, a gente tem um aumento absurdo da mortalidade desses pacientes. Então, o nosso questionamento é, será que a gente não poderia detectar esse paciente antes do início dos sintomas, de alguma forma, imediatamente antes, para evitar que ele tenha remodelamento, para reduzir o risco de morte súbita e assim conseguir resultados melhores antes do paciente desenvolver sintoma e ter um risco aumentado. Sintomas ou complicadores, né, pela nossa prática atual, e aí intervir de maneira que a gente chama de precoce, né? Por conta disso que a gente começou a fazer esse tipo de trabalho na literatura. Perfeito. Então, nós vamos começar falando de um primeiro grande trabalho que foi publicado no New England Journal of Medicine, né, que é um trabalho sobre cirurgia precoce, Early Surgery or Conservative Care for Asymptomatic Aortic Stenosis, que é um trabalho coreano, né, o Kang é o primeiro autor. E esse então é o nosso primeiro grande trabalho que a doutora Layara vai falar um pouquinho pra gente, que é desse assunto específico, intervenção no assintomático. Ele chama de Early Surgery, cirurgia precoce, ou seja, intervir no assintomático antes dos complicadores. Então, doutora Layara, qual que é o desenho desse estudo? O que você pode falar pra gente? Muito interessante. O desenho desse estudo, então, é a avaliação multicêntrica, randomizada, open label, desses pacientes com o que ele chamou de estenose aórtica importante, que na verdade, quando a gente vai detalhar um pouquinho mais o que era esse importante, a gente tem que eram pacientes com uma área valvar menor ou igual a 0,75, uma velocidade de pico maior ou igual a 4,5 e um gradiente médio maior ou igual a 50. São valores um pouco diferentes dos que a gente tem na nossa diretriz, como a gente acabou de comentar. E aí, apesar de no título ele chamar de Early Surgery, logo no comecinho do trabalho, ele já explica pra gente que, na verdade, ele está olhando pacientes com estenose aórtica crítica, né, ou very severe, como ele bem conta. Ele randomizou esses pacientes para dois grupos, o grupo cirurgia precoce, em que quando o paciente era randomizado, ele era submetido ao procedimento cirúrgico em até 2 meses, ou o grupo conservador, o grupo tratamento clínico, em que o paciente era mantido em reavaliação clínica a cada 3 meses e depois a cada 6 meses, era feito ecocardiograma uma vez por ano para a gente saber se o paciente tinha algum complicador, nesse caso, se ele reduzia a fração de ejeção para abaixo de 50% ou se ele tinha um aumento da velocidade de pico de pelo menos 0,5 metros por segundo. O que ele usou de desfecho primário foi mortalidade operatória ou por causas cardiovasculares. Ótimo. Então fala um pouquinho pra gente agora, Layara, qual que é a população desse estudo, quais são as características demográficas dos pacientes que foram incluídos nesse estudo? Então, esses pacientes tinham uma idade média por volta dos 60 anos, já é uma população com uma idade inferior, por exemplo, ao que a gente via nos trabalhos iniciais de estenose aórtica, lá nos partners. São pacientes mais jovens, são pacientes com Euroscore mais baixo, uns pacientes de baixo risco, e importante ressaltar também que uma parte dessa população, de cerca de 20% em cada um dos grupos, estava em uso de diurético terapia. Importante a gente sempre pesar o uso de diurético nesses pacientes,
porque são pacientes que o trabalho considerou como assintomáticos. Então, a gente sempre se pergunta se eles não estavam assintomáticos às custas de uma diurético-terapia. Também é importante lembrar que esse trabalho não fez os pacientes passarem por um teste ergométrico, para tentar deixar a questão dos sintomas um pouco mais objetiva e a gente entender se realmente o paciente era assintomático de fato. Além disso, eram pacientes com uma etiologia de doença valvar bicúspide, em sua maioria, que não é o que a gente costuma ver nos grandes trabalhos, por exemplo, nos partners que a gente comentou, o que reflete até numa população mais jovem. Eram pacientes que, quando a gente vai olhar a anatomia valvar ainda, a gente vê que muitos deles tinham uma estenose aórtica importante crítica, com uma área valvar bem reduzida, em uma média de 0,63, 0,64, e pacientes com um gradiente médio também bastante elevado, maior do que 60 milímetros de mercúrio. Isso é o que a gente chama da estenose aórtica crítica, que pela nossa diretriz atual é considerado um complicador, então já é uma indicação de intervenção na valvopatia aórtica. Ok, então a gente está falando de um estudo de pacientes assintomáticos, em teoria sem complicadores, mas muitos deles com estenose aórtica crítica, e ele randomizou para cirurgia ou o tratamento que a gente faz habitualmente, tratamento conservador, e o desfecho foi mortalidade. E o que ele achou então? Qual foi o resultado final desse trabalho? Interessante que quando a gente olha para o Kaplan-Meier do estudo, a gente vê que o grupo cirúrgico não teve nenhuma mortalidade cirúrgica, né, dos pouco mais de 70 pacientes, nenhum óbito cirúrgico, o que às vezes é um pouco difícil de reproduzir, e o grupo de tratamento conservador teve uma tendência a um maior número de desfechos. Então, nesse trabalho, ele considerou uma vantagem para o grupo submetido a tratamento cirúrgico por uma menor mortalidade, tanto cardiovascular quanto operatória. Então, o estudo demonstrou, foi um estudo positivo, né? Então, a gente tem um estudo publicado numa maior revista, New England Journal of Medicine, que fala para você intervir no assintomático e que isso tem benefício de mortalidade, mas mesmo assim nossas diretrizes não mudaram, a gente continua indicando só quando tem sintoma ou complicador. Então esse estudo deve ter alguma limitação, né? Quais são as limitações que a gente encontra numa análise mais crítica desse trabalho, doutora Layara? Muito interessante a gente mencionar as limitações, porque realmente é um trabalho grande, publicado numa revista excelente, mas que avaliou a maior parte dos pacientes com complicadores. Então, estenose aórtica crítica, ou o que a gente chama de very severe, que é já uma indicação pela nossa diretriz, né? A mortalidade cirúrgica foi zero, que é difícil da gente reproduzir, só leva a crer que ele foi feito em centros de excelência no assunto, né, que estão habilitados e acostumados a operar esse tipo de paciente. A população era de baixo risco, então isso já também reflete no risco cirúrgico, claro, grande parte de bicúspides, né? E eram pacientes que a gente fica na dúvida se eram verdadeiramente assintomáticos. Nem todos eles fizeram teste ergométrico, eles só reservaram um teste ergométrico para pacientes em que a gente tinha dúvida dos sintomas. Então, ficou meio nebulosa essa parte, talvez valesse a pena um teste ergométrico para todos. Vários pacientes usavam diuréticos, então será que eles eram assintomáticos às custas de diurético? E por último, uma inferência nossa também é que cerca de 17% dos pacientes foram submetidos a uma cirurgia de emergência. Então, a gente fica na dúvida se ele era assintomático até um determinado momento e de repente ele parte para uma cirurgia de emergência. Será que não houve uma falha na percepção desses sintomas, que talvez foram evoluindo gradativamente e não foram perceptíveis até o momento de uma admissão hospitalar do paciente? Essas limitações fazem com que a gente precise de mais dados para investigar e pra mudar as diretrizes pelo que a gente tem até hoje. Perfeito. E então, com essa análise crítica, o que você consegue tirar de conclusão desse trabalho para falar para a gente? Bom, então foi um trabalho que tem sua conclusão descrita no texto, mas depois dessa análise nossa, dessa reflexão um pouco mais crítica, a gente consegue concluir que para pacientes com estenose aórtica importante, crítica, very severe, assintomáticos e de baixo risco cirúrgico, a cirurgia precoce foi associada a menos desfechos. Nesse caso, menor mortalidade de causa cardiovascular. Ótimo. Então agora a gente vai falar um pouquinho de um outro estudo que foi publicado no Circulation em 2021,
é um estudo que se chama AVATAR. Ele tem um desenho muito semelhante ao artigo que a gente acabou de discutir, que a doutora Layara acabou de explicar pra gente, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho desse estudo. Foi um estudo muito esperado, seu resultado foi muito esperado, AVATAR Trial, né? Doutora Layara, qual que era o desenho do estudo AVATAR? Muito interessante que ele é um trabalho publicado um ano depois do anterior, ele é de 2021, também multicêntrico, randomizado. Nesse multicêntrico a gente só coloca um detalhe que teve um dos centros que incluiu a maior parte dos pacientes, tá? E nesse caso ele lapidou algumas coisas. Ele lapidou, por exemplo, a questão do paciente ser assintomático. Nesse trabalho, os pacientes todos eram submetidos a teste ergométrico. E nesse caso, o que ele usava de estenose aórtica importante era o que a gente tem na diretriz, o que a gente falou lá no começo, né? O menor igual a 1 de área, o maior igual a 40 de gradiente. Então foi bem semelhante ao que a gente hoje chama de estenose aórtica importante. Não foi crítica, né, a inclusão, mas também não era uma exclusão. E eram pacientes assintomáticos comprovados por teste ergométrico mesmo. Perfeito. Então parece um desenho um pouquinho mais atrativo, mais parecido com a nossa prática clínica diária. Os pacientes realmente são assintomáticos, eles foram submetidos a um teste ergométrico, né? Os parâmetros que a gente usa para incluir o paciente são mais semelhantes às nossas diretrizes. E qual foi então o perfil que a gente encontrou nesse estudo? Qual era o perfil demográfico desses pacientes, doutora Layara? Interessante notar que eram pacientes parecidos até com o estudo anterior. A idade, nesse caso, está em mediana, também por volta dos seus 60 anos, também eram pacientes jovens. O STS, nesse caso era STS, no outro Euroscore, mas também de baixo risco. Apesar da inclusão poder ser até um STS menor do que 8, a mediana dos pacientes não passava de 2 ali, né? Então eram pacientes de baixo risco cirúrgico e eram pacientes que tinham também um uso de diurético importante para a gente ressaltar, que nesse caso por volta dos 40%, então verdadeiramente assintomáticos, né? Fica essa dúvida também, apesar deles terem feito teste ergométrico antes. E quando a gente olha as características da valvopatia no ecocardiograma, então a primeira linha é a mediana, a segunda linha são os valores mínimo e máximo, e a última linha é o intervalo interquartil. A gente vê que também incluiu pacientes, em até 1/4 dos pacientes, com valores de estenose aórtica crítica ou very severe. Então, apesar de não ser um critério de inclusão, a gente sabe que vários pacientes do estudo também tinham uma estenose aórtica crítica, também tinham o que a gente hoje na diretriz já indica como procedimento cirúrgico mesmo no assintomático. Perfeito, então são pacientes assintomáticos, realmente assintomáticos, né? Uma parcela com uma estenose aórtica que a gente chama de crítica, teria já indicação de intervenção, foram randomizados para cirurgia nesse momento, mesmo sendo assintomáticos, contra o tratamento conservador, que é o que a gente faz no dia a dia. E agora então quero perguntar para você qual era o desfecho desse estudo e o que aconteceu, se a cirurgia ou o tratamento clínico foi melhor. Então, é interessante notar que apesar de ter lapidado muito na questão de avaliação de sintoma dos pacientes, de colocar o teste ergométrico como rotina para todos os pacientes, quando a gente olha para o desfecho primário, ele já não foi como o outro, um desfecho duro, né, mortalidade. Ele foi um desfecho composto. Isso acaba incluindo uma série de desfechos e colocando todos no mesmo patamar, porque ele também olha como desfecho mortalidade por todas as causas, não só causa cardiovascular, mas ele também incluiu infarto, AVC e hospitalização por insuficiência cardíaca, que não é por si um desfecho, mas é uma evolução natural na história do paciente assintomático, vir a ter sintomas em algum momento. Ele acaba colocando no Kaplan-Meier como esse desfecho composto, favorecendo também o grupo intervenção. Também teve uma baixa mortalidade cirúrgica, né, também feito em centros de excelência e tudo, mas ele acaba favorecendo o grupo intervenção, o grupo cirurgia, por conta de desfecho composto, que foi o que ele colocou como primário no estudo. Perfeito. Então temos mais um estudo falando a favor de uma intervenção precoce no indivíduo assintomático e mais uma vez, né, a gente reitera que a nossa diretriz não segue essas indicações, a gente continua indicando quem tem sintoma ou complicador. Então esse trabalho deve ter algumas limitações como o anterior também, né? Apesar da publicação ser uma revista excelente. Então eu queria saber de você, doutora Layara, quais foram as principais limitações, enfatizando um pouquinho aí esse desfecho composto que ele escolheu, né? Esse negócio
dar diurético EV para o paciente, né, reinternar? Quais foram as principais limitações que você encontrou aí nesse estudo? Bom, então vou começar a falar, claro, por essa limitação do desfecho, que é o que mais pesa nesse trabalho, né? Talvez o maior pecado desse trabalho tenha sido no desfecho mesmo, porque o desfecho composto acaba enfraquecendo e hospitalização, que ele incluiu, é uma evolução natural da estenose aórtica e ele coloca hospitalização como procurou um serviço de emergência e recebeu diurético terapia endovenosa. A gente sabe que as condutas podem variar um pouco, né? Às vezes diurético endovenoso, às vezes diurético via oral, não é uma conduta tão padronizada, não é um desfecho duro igual a mortalidade. Então, realmente acaba enfraquecendo um pouco e só por ser hospitalização, por ser insuficiência cardíaca, uma história natural da valvopatia aórtica, né? Além disso, ele usou o teste ergométrico para excluir que o paciente fosse sintomático mesmo, mas 40% dos pacientes em uso de diurético, deixa um pouco essa dúvida ainda se verdadeiramente é assintomático ou se está mascarado por um diurético aí. Eram pacientes, assim como o estudo anterior, de baixo risco e a maioria dos pacientes foi incluído de um centro único, como a gente falou, cerca de 115 dos pacientes, dos 157, foram incluídos da Sérvia. Então, de um centro único, um centro especializado e tudo, o que acaba deixando, apesar de multicêntrico, muito mais localizado os resultados de um centro só, né? E é importante a gente mencionar também que ele não atingiu a meta inicial preconizada de N dos pacientes. Então, o espaço amostral dele que ele tinha calculado não foi atingido, porque antes de atingir o N, ele atingiu o número de desfechos esperados. Então, ele parou a inclusão por aí, tá? Também é uma questão que gera uma limitação do estudo. Excelente. Então, através dessa análise crítica, o que você consegue concluir desse estudo? Então, a nossa análise crítica foi que o estudo conseguiu demonstrar que em pacientes que têm uma estenose aórtica importante, uma boa parte deles com estenose aórtica crítica, né, very severe, assintomáticos e de baixo risco cirúrgico, a cirurgia precoce, nesse caso, também foi associada a um menor número de desfechos, nesse caso, um composto aí de mortalidade por todas as causas, AVC, infarto e hospitalização por insuficiência cardíaca. Perfeito. Então esses são os dois artigos mais importantes sobre esse tema, a intervenção que a gente chama de precoce, né, na estenose aórtica assintomática, mas com muita cautela, porque em outras valvopatias esse precoce indica não ter sintoma ou complicadores, e esses pacientes desses estudos, uma grande parcela tinham complicadores, que a estenose aórtica é muito importante, como a doutora Lara falou, então é por esse motivo que nossas diretrizes ainda não indicam no assintomático sem complicador. A gente continua indicando quem tem complicador, como estenose aórtica crítica, quem tem sintoma, quem tem disfunção do ventrículo esquerdo, mas para o assintomático a gente ainda precisa de dados mais robustos e estudos melhores para poder indicar intervenção precoce nesses pacientes. Queria agradecer a doutora Lara, muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigada a todos, até mais.